Estudos para concurso. Dos direitos e deveres individuais. Isso aqui é um conteúdo super velho. Pro TRE de São Paulo. Que parece que vai ter algumas saídas, algum concurso aí agora. Junto com o MP. Esse aqui é o constitucional. Só que esse conteúdo aqui que eu vou ler, ele é velho. Ele é 2006. Então, provavelmente muitas coisas aqui mudaram. Mas tem umas explicações bonitinhas, né? Vamos lá. Deixa eu ver até que parte eu vou ler isso aqui. Introdução. Temos agora o estudo do título 2 da Constituição Federal, que se reparte da seguinte maneira. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5. Dos direitos sociais, artigo 6 a 11. Dos direitos da cidadania, 12 a 13. Dos direitos políticos, 14 a 16. E dos partidos políticos, 14 a 17. Fica tudo isso no TRE. Eu acho que seria interessante, tipo, só cair o 5 e esses aqui, ó, direitos políticos e direitos de partidos políticos, que são as coisas que são importantes para o TRE, certo? Neste capítulo estudaremos apenas o item A, que é dos direitos e deveres. Mas os mais ficarão para outros capítulos. Tá. Os direitos são as faculdades e prerrogativas que a Constituição, por meio de disposições declaratórias, outorga às pessoas. Garantias são disposições de proteção, ou seja, mecanismos jurídicos que procuram assegurar e fazer cumprir os direitos previstos. De nada adiantaria o Constituinte nos conceder direitos se não nos fornecesse meios para protegê-los. 2. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Com 78 incisos e 4 parágrafos, o artigo 5 é um dos mais importantes da Constituição e trouxe grandes avanços em relação à Carta Magna anterior, e sua redação em determinados momentos traduz uma reação contra abusos ocorridos no período ditatorial. A estrutura deste artigo é mais ou menos a seguinte. Os primeiros 30 incisos tratam, entre outras coisas, de liberdades diversas, com a liberdade de pensamento, de culto, de expressão, de locomoção, de reunião e de associação, e o direito à propriedade e à herança, o direito autoral, etc. Após estes incisos, são apresentadas disposições diversas sobre o Poder Judiciário, que segue-se então em uma longa parte destinada ao direito penal, a cerca de 30 incisos, e por fim são apresentados os chamados remédios constitucionais, que são os habeas corpus, o mandato de segurança, o mandato de injunção e etc. E mais alguns incisos versando sobre o Poder Judiciário e alguns direitos civis. Caput, princípio da isonomia. Artigo 5. Isso aqui deve ter mudado para andar bem. Mudou. Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos dos seguintes. Apareceu aqui um princípio fundamental do direito, o princípio da isonomia, que todos são iguais perante a lei. É necessário, todavia, que esclarecer isso um pormenor. A igualdade proclamada aqui é a igualdade formal ou material. Uma mesma situação econômica, física, social, intelectual, etc. para todos os indivíduos. Não existe. Aliás, se considerar a realidade material dos indivíduos, muitas vezes torna-se necessário efetuar discriminações para que a igualdade formal possa ser atingida. Neste sentido, o inciso LXX, ou seja, 50, 60, 70, 74, e V, do artigo 5 dirá, por exemplo, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Vale aqui a famosa máxima de Rui Barbosa, que diz que a isonomia não consiste em tratar todos da mesma maneira, consiste, isto sim, em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, à medida de suas desigualdades. Chamamos atenção também para o fato de que muitas vezes é necessário e permitido ao Estado efetuar determinadas discriminações em razão de interesse público para atender determinadas finalidades, e surge assim a figura da discriminação-finalidade, que permite, por exemplo, a exigência de determinados quesitos discriminados, como porte físico, altura, peso, etc., em editais de concursos públicos, para cargos nos quais tais qualidades são necessárias. Cargo de bombeiro, por exemplo.
Na doutrina, tais discriminações são chamadas de objetivas, pois constituem uma condição sine qua non para o efetivo exercício da atividade. Além dos direitos individuais enumerados no caput, temos outros conforme se lê nos incisos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Observa-se aqui que, em desdobramento do princípio da isonomia, as mulheres, pela primeira vez na história constitucional brasileira, adquirem total equiparação perante a lei aos homens, tanto em direitos quanto em obrigações. Este inciso eliminou, por exemplo, a exclusividade da pensão alimentícia para mulheres, assim como acabou com a exclusividade do homem na chefia da unidade familiar. Princípio da legalidade. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Lei é um preceito jurídico escrito emanado pelo poder estatal competente, com caráter de inovação, de generalidade e obrigatoriedade. Entende-se que somente o poder legislativo, via de regra, deve elaborá-lo, sendo ele obrigatório para todos. Vê-se aqui a enunciação de um princípio basilar do Estado do Direito, o princípio da legalidade. Embora determinados atos administrativos, como decretos e portarias, também obriguem os cidadãos em última análise, isto só é possível porque alguma lei o permite. Terceira, ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano ou degradante. Exemplos de tortura: a utilização de pau de arara, choques, espancamentos, mutilações, queimaduras, soros de verdade, etc. Tô ficando com vontade de rasgar essas páginas. Deixa a postilhinha bonitinha. Quanto à proibição de tratamento desumano e desagradante, ela diz respeito a, sobretudo, a aplicação de penas e, neste sentido, o inciso XLVI 47 proibirá, por exemplo, penas de trabalhos forçados e penas de cruéis. Ninguém poderá ser tratado sem o devido respeito. O legislador constituinte de 1998 era um legislador escalado com um Estado que não respeitava o indivíduo. Muitos deles foram alvos de tortura. Daí a importância dada ao tema. O direito à integridade basicamente é o primeiro direito humano elencado além da lei maior, a liberdade de pensamento. Tem legal esses direitinhos, que tem um títulozinho, que o carinha aqui nessa apostila eles dão um títulozinho. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A prova pode pedir tal questão trocando a palavra anonimato por o apócrifo ou inanimado, pois são sinônimos. Toda e qualquer pessoa pode manifestar seu pensamento, qualquer que seja este, mas isso não a exime de ser responsabilizado pelo que disser se ofender alguém. Daí a proibição de anonimato. Ela impede a identificação do autor para fins de responsabilização. Direito de resposta. 5. É assegurado direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Esse inciso é reflexo ao anterior, ao ofendido e assegurado o direito de indenização e o direito de resposta, e este último tem sido largamente utilizado nas campanhas eleitorais. Liberdade de consciência, de crença, de culto. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurados livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei de proteção aos locais de culto e suas liturgias. A Constituição assegura a todos escolher livremente a crença e a ideologia política ou filosófica que quiserem, e a chamada liberdade interna, também conhecida por liberdade subjetiva ou liberdade moral. Quando esse direito se exterioriza com a expressão, por exemplo, de crença através de culto, estamos diante da liberdade objetiva, que também é resguardada pelo Estado. Evidentemente, essa liberdade não é absoluta. Pela interpretação sistemática, ela se mantém até onde inicia a liberdade do outro. Não se pode, por exemplo, fazer pregações às 2 horas da manhã e por isso interferem no direito da intimidade e privacidade do outro. Percebe-se um avanço do respeito aos estados, às liberdades e às consciências da crença em comparação a textos constitucionais anteriores, e não pode qualquer agente público no exercício de suas funções fazer qualquer juízo do valor sobre a crença de qualquer pessoa, pois o Estado é laico, não possui religião. O Estado é laico, não tem religião. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Legal. Já vi isso em prova. Eu vou escrever aqui. Eu estou fazendo o vídeo do TRE Constitucional Arte 5. Olha, 9 minutos deu só uma página. 9 minutos, uma página.
O Estado brasileiro é laico, isto é, não tem religião oficial, portanto, a prestação de assistência religiosa, segundo o texto, além de ser regulamentada por lei, será oferecida facultativamente por quem quiser. Entidades de internação coletiva são penitenciárias, reformatórios, orfanatos, hospitais e quartéis e etc. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar, para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É comum, no caso de algumas religiões, alegar-se escusa de consciência. Minha religião não permite para a dispensa de serviço militar obrigatório. Nesses casos, deve então a autoridade competente conceder uma prestação alternativa, onde ao invés de treinamento militar, que contraria a sua religião, o sujeito irá fazer uma outra coisa, uma prestação de serviços comunitários, execução de serviços de escritório, etc. Deve agora o indivíduo cumprir essa prestação alternativa, caso contrário, aí sim perderá seus direitos políticos e deixará de ser cidadão, isto é, não poderá mais votar ou se candidatar a uma eleição. Zoado. Cuidado se deve ter, só se pode alegar a escusa de consciência quando a obrigação legal a todos imposta permitir uma prestação alternativa. Caso contrário, ela não poderá ser alegada, ou seja, só se der para fazer uma prestação alternativa. Se não der, vai ter que fazer mesmo assim. Quem presencia um crime, por exemplo, não pode dizer ao juiz que não pôde testemunhar por razões de consciência. Não há auto que substitua o depoimento da pessoa e, portanto, não há prestação alternativa que possa ser aplicada a ela. Liberdade de expressão. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou licença. Censura, segundo Michel Temer, é a verificação do pensamento antes de sua divulgação, com o intuito de impedir a circulação de certas ideias. Michel Temer, louco. É um crivo prévio do Estado sobre qualquer publicação. Licença. No presente contexto, é a autorização emitida por órgãos oficiais para a publicação de jornais e periódicos. Esses dois institutos, utilizados exaustivamente no período da ditadura e demais estados da exceção, hoje não têm mais lugar como disposto na súmula 2 do artigo 220 da CF. É lógico que o administrador faça uma classificação como disposto ainda no artigo 220 da CF. Será que isso aqui mudou? Não vou verificar isso, tá? Não vou verificar isso agora. Artigo 220. Súmula 2. Súmula 3. Inciso 1, 2, 3. 2. 2. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística e compete à lei federal. 3. Compete à lei federal. 3.1, 3.2. Regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles. Natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendam locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. E também compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantem à pessoa, à família, a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariam em o disposto no artigo 221, bem como de propaganda de produtos, práticos e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Legal! Eu já usei uma página inteira. Vamos ver quanta tinta ainda tem. Olha, ainda tem metade. Legal. Próxima, inviolabilidade à intimidade, à vida privada e à honra e imagem. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A publicação ou a divulgação de fotos, segredos, cartas ou informações que firam a vida íntima, a privacidade e a honra da imagem das pessoas gera a obrigação de reparação. O direito à imagem e no dizer de Celso Bastos, o direito de ninguém ver o seu retrato exposto em público sem o seu consentimento. Inviolabilidade de casa. Se a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Dia é o período entre o nascer do sol e o pôr do sol. Não se pode pensar que no Brasil, país com 4 horários oficiais, determina uma hora significa dia ou noite. Noite é o período em que não há luz solar. Durante o dia, somente poder-se-á entrar em casa sem consentimento do morador em 4 situações. Flagrante delito, exemplo. O marido está... Essa aqui cai bastante no
Essa coisa da inviolabilidade de casa cai bastante em concursos, ou pelo menos é uma coisa que os professores sempre falam, né? Para delito. Exemplo, o marido está espancando a mulher. Os exemplos dados em prova sempre trazem um verbo no gerúndio. Exemplo, estão roubando a casa. O segundo é pode invadir no desastre, que é o telhado está desmoronando. O terceiro, invasão é para prestar socorro. Um exemplo é morador quebrou a perna e não consegue se levantar. E o quarto exemplo é para invadir é por ordem judicial, mandado da prisão ou mandado de busca. Durante a noite, a invasão da residência somente é admitida nas três primeiras hipóteses. Uma ordem judicial jamais poderá autorizar por si só a invasão de uma casa alheia à noite. Inviolabilidade de correspondência. 12. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelece para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O direito assegurado neste inciso é reflexo do direito de intimidade. A inviolabilidade das correspondências e demais comunicações telegráficas é absoluta, mas a das comunicações telefônicas não sendo permitido colocar escutas e gravar conversas telefônicas desde que haja ordem judicial neste sentido, e apenas com finalidade de investigação criminal ou de instrução processual penal. Observe que a redação deste inciso é restritiva e não é permitida a escuta telefônica, por exemplo, para instruir um processo civil. Sobre a liberdade de exercício de profissão, 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A exigência de qualificação profissional para o exercício de determinadas profissões é necessária. Imagine, por exemplo, o que aconteceria se uma pessoa sem diploma de médico saísse por aí dando remédios e operando pessoas cientes. Cada profissão é regulamentada por uma lei específica. O direito de acesso à informação, que tem até a própria lei nela, provavelmente vai cair nesse concurso, junto com no MP também cai. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardar o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Os jornalistas, por exemplo, não são obrigados a revelar suas fontes, mas devem sempre assinar a matéria de modo que, se ofenderem alguém, serão responsabilizados pelo que tiverem publicado. Este disposto constitui também é também usado para justificar a legalidade dos serviços e do disque denúncia. Direito de locomoção. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A expressão de qualquer pessoa é ampla e abarca não apenas os brasileiros, como também os estrangeiros. A liberdade de ir e vir pode ser limitada pelo poder público em caso de guerra. Quer saber? Tem tantos direitos que eu vou fazer um vidinho, tipo, os vídeos vão ser de 30 segundos, eu vou fazer um de cada um, né? Louco. Então eu vou colocar nos shorts. Louco. Mentira, não vou fazer shorts.